Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Esquecemos a vigilância com relação aos pensamentos, porque nós atraímos, quando pensamos, nós atraímos as energias, os espíritos, de acordo com o nosso pensamento. Então isso é uma coisa muito fácil de compreender e é trazida com muita insistência pela doutrina espírita. O espírito André Luiz, pela psicografia do Chico, fala muito sobre energia, sobre fluidos, sobre as nossas ligações espirituais, de acordo com os nossos pensamentos. Quando nós temos pensamentos bons, benévolos, pensamentos relacionados à caridade, relacionados ao amor, evidentemente que nós trazemos espíritos para próximos de nós nessa mesma condição evolutiva. Então, por uma questão de sabedoria, se nós deixarmos de lado as questões da religiosidade, mas por uma questão de sabedoria, é bom que pensemos sempre coisas positivas, porque atraímos também as coisas positivas. Quando começamos a maldizer a vida, a reclamar de tudo e de todos, primeiramente nós entramos num processo de grande frustração e de grande tristeza. Se começamos a externar aquilo que pensamos na reclamação, as pessoas vão se afastando de nós. Por isso, muitas e muitas pessoas vivem solitárias, porque outras não conseguem conviver com elas, exatamente porque reclamam muito, porque normalmente estão mal-humoradas ou às vezes exigem mais dos outros do que eles podem lidar. Então isso é vigilância. Com relação à disciplina, quando Francisco Cândido Xavier perguntou a Emmanuel, que é o mentor espiritual da obra dele, que seria necessário para ele, Chico, desenvolver bem o seu trabalho com relação à psicografia, que esse trabalho de psicografia trouxe mais de 400 livros e todos eles de grande importância para as nossas vidas. Por isso sempre falamos que nós ainda não temos a dimensão, não compreendemos a importância do trabalho de Francisco Cândido Xavier, da obra literária dele, que está desdobrando a obra do codificador. Portanto, os livros de Kardec são 5, mais as revistas, mais obras póstumas. E tudo isso foi desdobrado pelo lápis iluminado de Francisco Cândido Xavier. E nós ainda não temos a compreensão precisa do trabalho que foi realizado por ele. E quando Emmanuel se manifesta ali no açude, ali na região de Pedro Leopoldo, onde hoje é um ponto turístico, o Chico pergunta a ele o que ele precisava fazer para ser um bom médium. E Emmanuel diz tão somente 3 coisas. Aí a gente fica entusiasmado, né? Só 3 coisas. Mas vamos ver quais são essas 3 coisas que o Emmanuel estava sugerindo e depois passou a ser uma exigência. E ele disse a primeira coisa. Ele falou assim, disciplina. Ele pensou assim, fácil, né? Porque se eu chegar no horário em todos os lugares, está resolvido o meu problema. Como dizem que mineiro não perde o trem, sempre chega adiantado, então para ele seria um problema tranquilo de solucionar, de mencionar isso aí com relação à questão do horário. E aí ele pergunta, e a segunda coisa, o que é preciso fazer? E o Emmanuel responde para ele novamente, disciplina. E ele fala novamente, e a terceira coisa, o que é preciso fazer? E o Emmanuel responde para ele novamente, disciplina. E aí nós começamos a fazer as nossas ilações, quer dizer, começamos a pensar muito modestamente, muito humildemente, começamos a imaginar a importância da disciplina em todas as situações da nossa vida. Com relação ao trabalho do Chico, a importância da disciplina com relação ao horário, com relação ao relacionamento familiar, com relação às amizades, com relação à sua própria saúde, ao seu próprio corpo físico, mas, sobretudo,
a sua disciplina mental. E é nesse ponto aí que os Espíritos estão nos orientando e nos puxando cada vez mais para que tenhamos disciplina mental. Porque a disciplina do relógio, embora para algumas pessoas seja um cavalo de 7 batalhas, difícil demais, ainda ontem conversávamos com um profissional da área de saúde e ele dizia assim, a minha colega, também da área de saúde, ela não consegue chegar no horário. Vocês conhecem gente assim? Marca às 10, chega meio-dia, ou às vezes chega até no outro dia, né? Não consegue chegar no horário. Agora imaginemos se a pessoa não dá conta de ter uma disciplina de horário, ela vai ter uma disciplina econômica. O cheque especial vai estourar mesmo, o cartão de crédito vai virar uma loucura, porque ela não consegue. Mas imaginemos se ela não conseguiu organizar a disciplina do horário, nem a disciplina do cartão de crédito, nem a disciplina do talão de cheque, elas vão conseguir disciplinar a própria natureza com relação à alimentação. Coitado daquele que é diabético, né? Que ele não vai dar conta mesmo de ter uma disciplina com relação à alimentação. Vai ter uma disciplina com relação ao dormir, tem dia que vai dormir às 8, outras 9, outras 10, outro dia não dorme, outro dia dorme de dia. Então, quer dizer, é uma pessoa totalmente indisciplinada nas menores coisas. Se ela não consegue essa disciplina nessas coisas simples, imaginemos com relação às questões de ordem espiritual. Haja encarnação para que se chegue a uma condição razoável de disciplina e de vigilância. E quando o Chico realiza esse trabalho, o Espírito Emmanuel falando com ele a importância de tudo isso, ele já tinha essas condições existenciais, porque foi criado pela Dona Maria João de Deus, a mãe, depois pela madrasta, depois primeiramente pela madrinha, depois pela madrasta, naquela época em que as crianças juntavam as moedinhas para comprar o pão. Também conhece alguém que já juntou moeda para comprar pão? Tiana? Já juntou moeda para comprar pão? Muitas vezes, né? Muitas vezes já juntou moeda para comprar pão. Tanto que juntava moeda para comprar pão, só a Tiana? Meu Deus do céu, olha que povo que tinha dinheiro, hein? Tanto é que o Chico, ele juntava moedas para dar para as pessoas, exatamente para homenagear a mãe e a madrasta, porque ele juntou tanta moeda que num determinado momento ele homenageava a memória da mãe e da avó com relação, entregando as moedas às pessoas que ele encontrava na rua. Então, essa disciplina favoreceu essa outra disciplina, que é a disciplina mental, necessária para o trabalho dele. Porque, como dizíamos, nós não conhecemos, não entendemos na plenitude o trabalho desenvolvido por Francisco Cândido Xavier, quando ele traz essas obras que são desdobramento da doutrina espírita e que toca fundo a nossa alma, ao nosso coração. Nessa lição especificamente, ele está nos mandando, nos concitando, nos sugerindo meditar sobre tudo isso. Então foi lido que meditemos sobre as questões existenciais, as questões da nossa vida. E aí a gente segue com o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 7º, e esse capítulo 7º é o capítulo que está falando sobre a humildade. Humildade é alguma coisa que passa mais longe da grande maioria das pessoas. Nós podemos dizer assim, sem medo de errar, que uns 95% da população mundial não conhece essa palavra humildade. Daí nós imaginamos que estamos num país mais evoluído, porque temos uma ciência mais adiantada, porque temos mais dinheiro, porque a nossa moeda é mais forte, e aí a gente sugere até que construa muros, que não receba refugiados. Então, tudo isso fazendo parte desse processo da ausência de humildade, porque a ausência de humildade, alguém lembra quais são os antônimos, quer dizer, o diferente da humildade? É o orgulho, é a soberba, é aquela história assim, você sabe com quem você está falando?
né? Quer dizer, a pessoa esquece das voltas da vida e como a vida dá volta. Pessoas que no determinado momento foram muito poderosas poderão estar em situações de muita dificuldade mesmo. Outros que tiveram muito dinheiro. Ontem passávamos numa rua de Goiânia e estávamos observando um casarão que existe aí, que na década de 60, 70, era uma das casas mais lindas que tinha em Goiânia, cidade pequena, era uma casa belíssima. Hoje a casa está sem telhado, toda pichada, sem portas, sem janelas, e nós observávamos e imaginávamos assim, se a gente fosse alguma coisa na vida, a gente ia tombar essa casa, agora é um casebre, já em ruínas, para fazer daqui um centro cultural, uma escola de enfermagem, um atendimento a pessoas mais necessitadas. Quer dizer, haveria necessidade de fazer alguma coisa para preservar esse casarão. E por que aconteceu tudo isso? Briga de família. Eles brigaram tanto que perderam tudo que tinha. Então, hoje, toda a família passa por muita dificuldade. Sabe aquela pessoa assim que sempre foi para a escola com motorista? A gente já viu contar, né? A gente não ia para a escola assim, a pé mesmo, mas viu contar. De vez em quando aparecia um colega que o pai ia levar de carro. Vocês imaginam uma pessoa de carro na década de 60, mas era assim o maior luxo que podia acontecer. Essa pessoa que nessa época andava nessas condições, hoje está morando bastante distante. Se tiver uma moto, dá graças a Deus, que às vezes não tem nem a moedinha para comprar a passagem do ônibus. Então são umas voltas que a vida dá e ela dá para todos. Agora, quando nós entendemos que nós somos espíritos imortais, e a gente tem falado muito sobre isso, nós somos espíritos imortais, habitando um corpo físico, faz a diferença. Porque tudo que a gente está passando aqui é transitório mesmo. Hoje a gente sofre, amanhã a gente passa por cima, depois da manhã a gente sofre de novo, outro sofrimento, outra experiência, outra dificuldade. De há muito tempo a gente trocou a palavra sofrimento por experiência. Vocês também devem estar lembrados disso. São experiências pelas quais passamos no processo para atingirmos a nossa evolução espiritual com mais rapidamente. Então, tudo isso, por isso tem uma mensagem do Espírito Emmanuel, que ele fala assim, se você caiu, levante e ande novamente. Porque dizem que a dificuldade não é a queda. A dificuldade não é a queda. A dificuldade é levantar. Porque tem pessoa que cai e fica caída. Então, a dificuldade é levantar. E quando nós lembramos que nós somos filhos de Deus, herdeiros da criação, evidentemente que nós sabemos que Deus nos ampara, nos protege, que ninguém passa por aflição ou por dificuldade sem um motivo útil. Daí também a importância de observarmos por que eu estou passando por isso, parar para pensar por que eu estou doente, por que eu perdi o emprego, por que aconteceu uma dificuldade da minha vida, tudo isso a gente passando para observar. E nesse sentido, mais uma vez o Emmanuel, no livro que se chama O Espírito da Verdade, desdobrando a doutrina espírita, ele vai nos falar sobre avisos, são os avisos da criação. E ele vai começar assim, o universo repousa na disciplina. Nós começamos falando sobre disciplina. O universo repousa na disciplina. Imaginemos se hoje o sol não sair. Vai ser uma tragédia, não tem Rede Globo, não tem nada para transmitir, porque não saiu o sol, porque o mundo acabou. Então, hoje o sol não saiu. Existem países que têm o sol da meia-noite e a lua do meio-dia. Eles todos sabem, são os países nórdicos, lá perto do polo, todos eles sabem que naquele período do ano, o sol vai se pôr à meia-noite. É um transtorno na cabeça das pessoas. Ou então a lua vai estar presente ao meio-dia.
Muitas e muitas casas têm telhados de vidro, no sentido literal mesmo, tá? Telhados de vidro, para que haja luminosidade, porque os dias são muito escuros. Mas lá todas as pessoas convivem bem com essa dificuldade. Se colocá-los aqui num planeta tropical, numa situação tropical, eles terão dificuldades demais para conviver. Por isso é que eles são muito claros, olhos muito claros, cabelos muito claros, são pessoas muito, muito claras, porque elas, continente, elas não têm condições de sobreviver num país como o nosso, num país que tenha muito sol. E ele continua: o labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Emmanuel, o labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Corta uma árvore lá, e aí a gente está vendo o transtorno que está causando, porque se eliminarem as florestas, as selvas, nós vamos ter uma consequência, ó disciplina, uma consequência climática que estamos tendo gravíssima. E ele vai seguir. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. Tudo pede compreensão e respeito, inclusive o nosso corpo físico. O deserto é o cadáver do mar. Então, nas transformações geológicas que aconteceram no planeta, muitos lugares onde eram terra viraram deserto, onde era deserto virou mar. Então, há sempre essa mutação, essa transformação. A sabedoria em todas as coisas. Não tem nada que ocorra que é da misericórdia de Deus que não tem uma sabedoria. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio, não obstante sem visão. O girassol descobre sempre o astro-rei. Olha o detalhe da beleza linguística. Ele não falou o sol, ele falou o astro-rei. Então você planta uma trepadeira, daí a pouquinho ela vai procurar um caminho para ela se firmar. O girassol de igual maneira. Em tudo existe a feição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Vamos repetir até aprender a lição. É mais ou menos o que acontece, ou pelo menos acontecia quando as crianças não conseguiam as notas necessárias para para mudar de ano. Parece que agora não é assim mais, mas antigamente era, elas tinham que repetir o segundo ano, o primeiro ano. Enquanto não aprendesse a ler, não saía do primeiro ano, do pré-primário. Agora parece que sai. Então ele está falando, a eternidade significa aprimoramento em repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra desagregar-se-ia. Então está falando de reencarnação com relação às pessoas. Quer dizer, a gente chegou aqui, era para conviver bem com o fulano, não deu conta, repete a lição. Até que um dia, por isso agora há pouco nós comentávamos com uma pessoa, melhor acertar essa conta logo, é uma conta que está muito complicada, tem mais de 80 anos que a gente está vendo essa conta sendo postergada, quer dizer, passando para trás. Acerta a conta agora, deve ter uns 2 ou 3 anos de crédito aí, acerta a conta para chegar lá no plano espiritual acertada. Então, qualquer situação. Aí muitos vão pensar assim, nossa, mas essa pessoa ela me magoou tanto. Não, a gente não precisa de conviver, mas pelo menos na hora que lembrar assim, Deus abençoa, que ela seja muito feliz. E às vezes a gente pensa assim, mas seja bem distante de mim, né? Aí também não está valendo. A fé construtiva não teme a adversidade. É isso que a gente está dizendo. Quer dizer, mesmo se for para desencarnar, que a gente saiba que vamos desencarnar, mas com a misericórdia divina. Essa semana uma moça nos contava que ela foi visitar uma cliente, e a cliente está com um estado avançadíssimo de câncer, e ela ficou muito consternada, bem jovenzinha a moça, ficou muito consternada de ver a situação dessa senhora. E aí ela, a enferma, disse a ela assim, estou louca para chegar a minha hora. Aí ela falou, a senhora vai fazer algum tratamento especial? Eu falei, não, vou viajar. E essa viagem, tem muita gente do lado de lá me esperando. Meu irmão, meu pai. E aí ela foi falando o povo que já estava do lado de lá. E a menina ficou muito impressionada com aquela conversa. Ela falou, sim,
A senhora é espírita? Ela falou, graças a Deus, sou espírita. Quer dizer, o espírita tem uma outra visão mesmo. A hora que chegou a hora, a pessoa vai retornar ao plano espiritual, mas que despeça dos que aqui estão e cheguem lá também com muita saudade, muita alegria para ser saudada e saudar os que lá se encontram. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Você chegou até lá e fala, que eu não posso ir mais, porque se eu for eu vou cair nesse despenhadeiro mesmo, né? A obediência não dispensa a firmeza. Isso aqui é que muitos de nós, às vezes, equivocamos. Não, tadinho, deixa eu ser fraterno. Não, a hora de falar mais firme, tem que falar mais firme mesmo. A hora de colocar disciplina, a ordem, a organização, tem que ser assim. Evidentemente que com fraternidade. Lembremos que a Joana, quem assistiu o filme do Divaldo, ela não deixava por menos. A hora que era para chamar o Divaldo as falas, ela chamava. E, de igual maneira, também o Emmanuel. O Emmanuel, por exemplo, quando fala para o Chico disciplina, quer dizer, estou impondo, vai ser desse jeito. Se você quiser, é assim. Porque se você não quiser, nós vamos ter que ter outra conversa. Porque se a gente fala assim, não, mas faz do jeito que você quiser, do jeito que você quiser tá bom. Por primeiro você deixou uma insegurança, é assim, doutora Alana? Deixa uma insegurança quando você não pode, né? Você tem que ser firme, né? Então tá aí, a psicologia agindo ali tem que ser firme. A obediência não dispensa firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas reluta perseverante, resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Quer dizer, com paciência, mas ela vai contornando até chegar ao objetivo dela. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O que ele quis dizer aqui? Para você fazer alguma coisa, você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Sobretudo no aspecto da mediunidade. Se você não tiver o conhecimento mediúnico, e a gente ouve muito isso, é assim? A gente ouve muito isso, não, eu quero ir para a mesa mediúnica. E aí a gente fala assim, passa lá pelo centro às 7 horas da manhã do sábado, como a disciplina ainda é pouca, a pessoa não aparece nem no sábado e também não volta para participar da mesa mediúnica. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Olha que expressão linda, quer dizer, vai polemizando as flores e elas vão se reproduzindo para dar frutos, novas flores, né? Árvores e novas flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Isso que a gente está vendo também, a palavra feliz, porque a gente falou no começo da ligação espiritual que devemos ter, as vibrações, as energias e a vigilância e a disciplina. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Vamos repetir isso aqui. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Aí a gente acha que a gente tem que ter soberba porque a gente é muita coisa. Não é nada na vida. Deixa o mosquito da zika nos picar. Deixa uma bala nos achar. Deixa uma infecção tomar conta da gente e a gente chega à conclusão que a gente não é nada na vida mesmo. Fisicamente não. Espírito imortal habitando um corpo físico.